No livro João, capítulo 11, versos 25 e 26, diz o seguinte: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Num domingo como este, foi que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ressuscitou. Ele, que foi desde a eternidade, com a Trindade, se programou para vir resgatar aqueles que são seus. E nós podemos, num domingo como hoje, também comemorar a ressurreição do Filho de Deus, o nosso Senhor. Vamos agora louvar com esse hino Via Dolorosa.
Bondade, fidelidade, e gratos somos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos salvou do império das trevas. Hoje, o mundo todo estão com os olhos voltados para esta data, este dia em que comemora-se a ressurreição do Senhor. Nós não simplesmente comemoramos como a temos como algo fundamental para a nossa fé. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque nós não adoramos a um Deus morto, mas vivo, eterno, ressurreto, que está sentado à destra de Deus. Agradecemos a Ti pelo dom da vida, por tudo que Tu tens feito, ó Senhor, pela Tua provisão na nossa mesa, pelo Teu amor revelado por meio do Teu Filho Jesus e por tantas coisas que o Senhor tem nos feito. A Ti somos gratos e louvamos o Teu nome por esse dia e por esse momento. Aleluias ao nosso Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém. Vamos ler o livro de Isaías, capítulo 53. Vamos ler de forma uníssona. Livro de Isaías, capítulo 53. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo,
fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aleluia! Cantemos ao Senhor. Entramos nesse lugar, trazendo ofertas de gratidão. Obrigado por esse templo, te agradecemos pelos irmãos. Rendemos o senhorio dessa reunião a ti. Seja exaltado o nome de Cristo e se contemple sua glória aqui. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito de Deus. A Ele rendemos louvor, honra, majestade e poder. Soberano é o Senhor, maravilhoso em suas obras. Que se estenda o seu reino e todos vejam a sua glória. Reivindicamos a cura que há no nome de Jesus, libertação de opressões e salvação para quem nele crê. Seja derramado sobre nós a fé, a paz e o amor, e que seja o nosso interior de hinos de louvor. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito de Deus. A Ele rendemos louvor, honra, majestade e poder. Soberano é o Senhor, maravilhoso em suas obras. Que se estenda o seu reino e todos vejam a sua glória. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito de Deus. A Ele rendemos louvor, honra, majestade e poder. Soberano é o Senhor, maravilhoso em suas obras. Que se estenda o seu reino e todos vejam a sua glória. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito de Deus. A Ele rendemos louvor, honra, majestade e poder. Soberano é o Senhor, maravilhoso em suas obras. Que se estenda o seu reino e todos vejam a sua glória. Que se estenda o seu reino e todos vejam a sua glória. Que se estenda o seu reino e todos vejam a sua glória. Aleluia. Na manhã daquele domingo em que o Senhor ressuscitou, nós fomos libertos dos nossos pecados e fomos libertos para louvar e exaltar. E é por isso que estamos aqui, porque daquele domingo em diante, nós tivemos a grata satisfação de sermos feitos filhos de Deus, servos de Deus. E hoje exaltamos e louvamos ao Senhor, porque Ele é exaltado para sempre. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai.
formoso em sua majestade. E o louvamos por isso. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Luiz, Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o tua céu. glória enche a terra. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Como é maravilhoso! Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso! Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém. Está conosco nesta manhã pastor João Paulo, da Igreja Presbiteriana Cenáculo. Vai nos trazer agora a mensagem. Vai nos trazer a mensagem nesta noite. Pastor Eliseu ainda continua em recuperação, por orientações médicas ainda não retornou. Nós anunciamos que ele estaria de retorno conosco neste domingo, mas por orientação médica, ele ainda continua se recuperando. Ore pelo nosso pastor. Vamos orar pelo pastor João Paulo nesta noite. Deus amado, te louvamos pelo privilégio de ouvir e aprender a tua palavra. Usa agora o pastor João Paulo em tuas mãos, que o teu servo seja instrumento do Senhor para as nossas vidas, trazendo edificação ao coração de cada um de nós.
Ser com Ele nesta noite, Deus, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa noite de domingo, nesse dia que fez o Senhor. Graças a Deus por essa tão maravilhosa oportunidade e a confiança nesse momento do púlpito dessa igreja a mim. Como bem falou o presbítero Ângelo, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Cenáculo, uma igreja que é filha da Igreja Presbiteriana de Fortaleza, inclusive fica aqui pertinho, no bairro de Fátima, na rua Felino Barroso, 641. Nós somos uma igreja que, ultimamente, tem tentado desenvolver um trabalho voltado com o discipulado. Ore por nós, ore pelos nossos trabalhos. Hoje nós iniciamos pela manhã a nossa escola dominical pela plataforma Zoom, uma experiência maravilhosa e muita gente participando. Graças a Deus, porque o Senhor tem nos dado meio, tem dado à sua igreja meios para ensinar o seu povo. Amém? Hoje, domingo de ressurreição, mas eu não quero pregar sobre o tema da ressurreição essa noite, até porque o pastor Otoniel nos trouxe uma palavra de Páscoa muito abençoadora na sexta-feira, e essa igreja está bem servida sobre o assunto. Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Nos diz assim a palavra do Senhor: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela do Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Vamos ler novamente o versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém? Meus queridos irmãos, nós sabemos que a epístola que Paulo escreve à igreja em Roma é uma das principais cartas que ele escreveu aqui no Novo Testamento. Por vários motivos. Dentre elas, um dos temas principais da igreja, inclusive logo nos versos iniciais do capítulo 1 da carta aos Romanos, Paulo já deixa claro qual é o objetivo daquela carta e o tema central dessa carta, a saber, o Evangelho de Jesus Cristo, que nos diz que o justo viverá por fé. E essa expressão, especificamente do verso 17, foi a que levou Martinho Lutero, por luz
do Espírito Santo, por obra pura do Espírito Santo, a entender esse versículo e largar, não de imediato, a Igreja Romana, mas fazer com que, a partir desse entendimento, ele afixasse na Catedral de Wittenberg as teses, as tão conhecidas teses de Martinho Lutero. Mas é interessante lembrarmos que antes de Lutero ter entendimento sobre esses 2 versículos, Lutero chega a dizer, em uma das suas exposições, ele fez uma exposição sobre a carta de Paulo aos Romanos, e quando chegou no capítulo 1, dos versos 16 e 17, em especial o versículo 17, Lutero chega a dizer que esse era o versículo que trancava a porta do céu para ele. Porque acreditava Lutero que o que está escrito aqui acerca de justiça de Deus se diz respeito a algo próprio vindo de Deus, a saber, os seus atributos. E isso fazia com que Lutero, segundo as suas palavras, Deus fechasse as portas para ele, porque ele não se achava justo e que essa justiça de Deus iria esmagá-lo. Até que um dia, e eu gosto dessa expressão, à luz de velas, Lutero tem, por meio do Espírito Santo, a interpretação correta dos 2 versículos. E depois, falando sobre ainda a sua exposição, agora não mais por meio de uma exegese, por meio de uma hermenêutica equivocada, mas agora por meio de algo bom, saudável, por meio de um entendimento puramente bíblico, ele diz que esse era o versículo que de fato abriu o caminho da salvação para ele. Eu entendo que não conseguirei entrar especificamente no verso 17, e com certeza iremos tratar todo o verso 16 nessa noite. E antes de entrar especificamente na exposição do texto, vale a pena lembrar o que o apóstolo Paulo começa a falar na introdução da sua carta aos Romanos. Se para Lutero era um texto que o impedia de entrar no céu, para o apóstolo Paulo estava mais do que claro de que aquele tema, de que aquele versículo seria o tema central da sua carta, bem como da sua teologia. De forma introdutória, Paulo, a partir dos primeiros versículos, vai nos dar um entendimento sobre o que é o Evangelho de Jesus Cristo. Ele começa dizendo que ele é servo de Deus, chamado para ser apóstolo separado por Deus. A expressão que Paulo usa quando ele escreve servo ou escravo, já nos diz claramente que ele era alguém que fora chamado ao apostolado, chamado e separado por Deus, e que a partir desse chamado ele entendia que ele não tinha vontade própria, ele era escravo de Deus. Alguém que fazia aquilo que Deus o mandava, aquilo que fazia, aquilo que o Espírito Santo indicava, aquilo que ele vai nos mostrar acerca do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente alguém que é servo, que não coloca a sua própria vontade no entendimento bíblico, vai nos trazer de fato e verdade o que significa o Evangelho de Jesus. E ele vai nos dizer. Ele nos diz nos versos seguintes que esse Evangelho que ele está pregando não é algo novo, não é algo inventado por ele, não é algo sistematizado por ele, não é algo que vem por meio do seu entendimento, dos seus estudos anteriores, é algo que fora dado por Deus a partir das Santas Escrituras e que vem desde Gênesis.
Isso já nos abre o entendimento de que o evangelho que devemos pregar hoje não pode ser um evangelho inventado por meio do desejo humano, por meio do conhecimento do homem. O evangelho não é algo novo no sentido da sua mensagem, mas é novo quando encontra um coração aberto pelo Espírito Santo, porque a partir dessa mensagem e da crença de quem Deus é, do que o evangelho significa, tudo se torna novo. Não é o evangelho, não é esse o evangelho que Paulo nos ensina, que muitos têm pregado na atualidade. O conteúdo desse evangélico não é o homem. O conteúdo desse evangelho, como o apóstolo Paulo nos informa no versículo 3, é o próprio Filho de Deus. Por isso o evangelho tem nome, Jesus Cristo de Nazaré. E todo o evangelho, toda a mensagem do evangelho é centrada no Filho de Deus e não no homem. Por isso não podemos, em hipótese alguma, nos nossos cultos, nas nossas pregações, na exposição da palavra, na pregação do evangelho aos gentios, pregar um evangelho centrado no homem, um evangelho antropocêntrico. Veja, irmãos, o evangelho é o próprio Cristo. Paulo vai dizer, primeiro, que ele é servo, segundo, que o evangelho não é novo, que esse conteúdo está nas Escrituras desde Gênesis, que o conteúdo dessa mensagem, dessa pregação do evangelho é Jesus Cristo de Nazaré. E aí ele discorre para as partes finais da sua introdução, quando ele diz que aqueles que ouviram o evangelho são chamados para ser santos, separados de Deus. Por isso não há, em hipótese alguma, a união entre luz e trevas, entre o santo e o profano. E aí o apóstolo vai falar sobre a igreja romana, na realidade a igreja em Roma, sobre o seu desejo de visitá-los, e aí ele vai dizer que foi impedido, mas que mesmo assim, versículo 15, ele estaria pronto para anunciar o evangelho de Cristo Jesus, também entre os romanos. E aí quando nós partimos para o verso 16 e 17, entrando propriamente nos versículos que foram lidos agora nesse momento, parece que o tom do apóstolo muda. É como se o apóstolo estivesse respondendo à pergunta de alguém sobre se ele se envergonhava do evangelho. Eu não estou dizendo que é, mas é uma ideia, porque ele já parte para uma resposta, pois não me envergonho do evangelho. A tonalidade muda. Aqui o apóstolo Paulo não está mais de forma introdutória nos dizendo o que é o evangelho, agora ele está dizendo qual é o tema central de toda a epístola, de todo o conteúdo doutrinário que ele vai nos dar. E a primeira coisa que o apóstolo começa nos dizendo, nos informando, pois não me envergonho do evangelho. Primeira frase do apóstolo. Alguns teólogos, como F.F. Bruce e o Dr. DeMartins Lloyd Jones, dizem que essa expressão que o apóstolo Paulo usa, a saber, a palavra envergonho, é uma figura de linguagem que ele, o apóstolo, está usando, chamada litotes, que é uma negação do contrário. Mas eu prefiro andar por ruas conhecidas nesse momento com vocês e fixar agora os meus olhos para a palavra inicial do versículo 16, pois não me envergonho do evangelho. E para começar a tratar sobre essa expressão, eu vos faço uma pergunta essa noite. Será que o apóstolo Paulo tinha motivos para dizer que não se envergonhava do evangelho? Será que o apóstolo Paulo realmente está dizendo que ele realmente não sente vergonha desse evangelho que ele prega? Ele não tinha motivo? Ou será que ele não tinha motivos para dizer isso? Eu quero que você
viaje comigo no tempo e traga à sua imaginação quem era o apóstolo Paulo. Chamado por muitos como o grande bandeirante da fé, o grande missiólogo do Novo Testamento, um dos maiores implantadores de igreja, aquele que consegue sistematizar as doutrinas centrais por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Esse homem que era filho de judeus, que não somente filho, mas que gozava de privilégios e cidadania romana, que tinha 2 nomes, um hebreu e um nome romano, Saulo e Paulo, que segundo nos informa Atos, capítulo 21, versículo 39, nasceu em Tarso da Cilícia, um judeu da dispersão, um israelita circuncidado da tribo de Benjamim, um homem zeloso do partido dos fariseus, instruídos aos pés do grande Gamaliel, renomado doutor da lei, neto de Hilel, observador da lei, segundo ele, o mais avançado no judaísmo do que os seus contemporâneos. Mas esse homem tornou-se também um exímio perseguidor da igreja. Atos capítulo 7, versículo 58, nos diz que as vestes de Estevão são jogadas aos seus pés. Ainda no capítulo 26, do versículo 10, diz que esse homem perseguidor da igreja era membro do concílio do Sinédrio e votava a favor da morte dos cristãos. Toda vez que eles iriam deliberar sobre o assunto, acerca da perseguição, acerca da morte dos cristãos, o seu voto era a favor. Ele respirava ameaças e mortes aos discípulos do Senhor Jesus. Ele mesmo levava cartas com o objetivo de levar preso a Jerusalém homens e mulheres que diziam-se proclamar a fé cristã. Gálatas, capítulo 1, versículo 13, diz que ele perseguia a igreja de Deus, achando servir a Deus. E aí, meus irmãos, esse homem se converte ao Evangelho. Sua perseguição, na realidade, a sua pregação agora muda. Não é mais com base no judaísmo. Não é mais com base na lei. Antes ele perseguia a igreja, agora ele é perseguido por amor a Jesus, porque o conteúdo do seu evangelho é acerca de um homem simples, filho de um carpinteiro, que não tem dinheiro, pobre, e que aos 30 anos de idade começa a pregar, fazendo milagres, curando pessoas e com várias afirmações, dentre elas, uma das quais gerou muito problema quando ele disse que eu sou o pão do mundo, o pão da vida, quem quiser comer desse pão jamais terá fome. Quando ele começa a pregar o evangelho do reino, quando ele simplifica e ao mesmo tempo aprofunda as 10 leis, na realidade a lei de Moisés, esse conteúdo da pregação do apóstolo Paulo era para os judeus escândalo, para os romanos vergonha e sinal de fraqueza, uma vez que esse homem é preso, uma vez que esse homem é condenado, uma vez que esse homem é chamado a levar a cruz e lá ele vai ser crucificado. O que para os judeus era escândalo, porque agora o apóstolo Paulo está pregando acerca desse homem que afirmava ser Deus, que fazia coisas
que somente Deus poderia fazer. Para os romanos, aquilo era um sinal de vergonha e de fraqueza. Como pode alguém ter como objeto de fé e de pregação e de doutrina alguém que é condenado, que está na cruz? Alguém fraco, que não conseguiu salvar a si mesmo. E aí o apóstolo Paulo, diante do entendimento dos judeus de que aquilo era escândalo, diante da afirmação dos romanos que aquilo era vergonha e sinal de fraqueza, ele afirma: eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, mesmo que o Evangelho por mim anunciado esteja identificado com um homem condenado à morte, sinal de fraquezas para vocês, mas sinal de força para mim. O próprio apóstolo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que cremos é o poder de Deus. Mesmo que diante dos grandes sábios, esse evangelho que eu prego seja rejeitado como verdade. Mesmo que o símbolo da minha existência não seja mais o judaísmo, não seja mais a lei, mas agora a cruz, motivo de escândalo para vocês e de alegria, de regozijo e de vitória para mim que estava morto em meus delitos e pecados. Ora, meus irmãos, esse é o apóstolo Paulo. Primeiro, um homem que persegue a igreja. Segundo, um homem que se converte ao Evangelho. A primeira afirmação do apóstolo Paulo é que ele não se envergonhava do Evangelho. Por que Paulo não se envergonha do Evangelho? Lembre-se, inicialmente, que ele vai fazer uma exposição sobre o que é o Evangelho, o conteúdo do Evangelho, de onde o Evangelho veio, não é invenção humana. A resposta que o apóstolo Paulo dá, pela qual ele afirma não se envergonhar do Evangelho, não vem da filosofia, não vem do humanismo, não vem da consciência pós-moderna, vem da própria Bíblia e da própria explanação do apóstolo, quando ele diz que não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego. Veja, irmãos, o próprio apóstolo diz o porquê que ele não se envergonha do Evangelho. Primeiro ele diz que esse Evangelho é o poder de Deus, a expressão dunamis, que tem a ideia de uma dinamite que quando explode, tudo que está ao seu redor vai junto. E esse é o poder do Evangelho. Uma vez que esse Evangelho é pregado de forma correta, de forma profunda, quando esse Evangelho não é adulterado, quando esse Evangelho é pregado na sua simplicidade e na simplicidade do Filho de Deus, essa palavra chega ao coração daquele que foi eleito como uma dinamite, e uma vez que alcança o coração, o Espírito Santo que trabalha, faz com que todas as cadeias do pecado sejam derrubadas, e toda resistência ela cai por terra. Foi assim comigo e com você. Por isso, não havia em nós qualquer desejo ou força humana de procurar a Deus, de orar a Deus e de buscar a salvação. Ele diz que não se envergonha do Evangelho porque é o poder de Deus. Ele diz que esse Evangelho, que é o poder de Deus, ele tem como propósito a salvação. Hoje pela manhã eu pregava na igreja Cenáculo, em Lucas capítulo 24, quando as mulheres vão até o túmulo de Jesus, e elas encontram a pedra removida, e dois
homens com vestes resplandecentes, e eles fazem uma pergunta e uma afirmação: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele ressuscitou. Por isso a nossa fé, ela não é em vão, porque servimos a um Cristo vivo. Por isso que esse evangelho tem um propósito da salvação. Porque enquanto alguns estão colocando a sua vida à disposição de um Deus morto, servindo a esse Deus morto, essa pergunta dos dois anjos deve ser perguntada e anunciada aos quatro cantos da terra. Por que vocês estão depositando a esperança de vocês em um morto? Ele está vivo. Esse evangelho não somente é o poder de Deus, não somente é para a salvação, como ele alcança todos os povos. E isso nós vemos desde Gênesis, quando já o povo que não era judeu é incluído na aliança. Desde o Antigo Testamento vemos Deus salvando o seu povo. A condição não é baseada nos meus méritos, não é baseada na minha convicção filosófica. Se a filosofia, a propósito, serve à teologia, a condição é simples e é dada por Deus: fé em Jesus Cristo como Filho de Deus. Então, a primeira coisa, por que Paulo não se envergonha do Evangelho? Quem era Paulo? O Paulo que se converte e o Paulo que dá a resposta pela qual ele não se envergonha do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao afirmar que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, Paulo está dizendo aqui pelo menos três coisas. A primeira é que se esse Evangelho é para a salvação, significa que todos nós estávamos condenados ao juízo de Deus. Efésios capítulo 2, do verso 1 até o verso 8, vai nos mostrar claramente isso. Nós éramos filhos da ira. Estávamos debaixo do juízo eterno, condenados à morte eterna. E não havia em nós qualquer poder, como eu falei agora, de salvar a si mesmo. Ao afirmar isso, Paulo está dizendo que o que o salvou de fato e verdade não foi a sua crença no judaísmo, não foi o trabalho que ele fazia perseguindo a igreja de Deus, achando que estava servindo a Deus, não foi o seu conhecimento aos pés do magnífico Gamaliel. O que o salvou foi o Evangelho de Jesus Cristo, a única força capaz de destruir as amarras do pecado na vida do homem. É a pregação do Evangelho, porque ela é o poder de Deus. Meus irmãos, tendo falado sobre o versículo 16 e feito uma exposição, eu gostaria de fazer algumas aplicações e encerrar esse momento com uma conclusão. As aplicações que eu quero fazer essa noite são três perguntas, e as três perguntas têm base no versículo 16 e na exposição que foi feita agora. A primeira pergunta, e eu quero que você atente para ela agora, que diante da verdade que o apóstolo Paulo fala sobre não se envergonhar do Evangelho, e ele mostra que, de fato, não se envergonhava, ele sentiu vergonha, foi de ter perseguido a igreja de Deus, por isso ele se sentia o menor dos apóstolos, por ter perseguido o povo de Deus, e agora ele se sente feliz, e não tem vergonha nenhuma da pregação do Evangelho que tem como conteúdo o Filho de Deus. E aí eu quero perguntar essa noite, qual dessas três pessoas somos nós, nessa noite,
aí você na sua casa, eu quero que você tente raciocinar e responder para você mesmo. Você é daqueles que sente vergonha do Evangelho? Você é daqueles que envergonham o Evangelho? Ou você é daqueles que não tem vergonha do Evangelho de Jesus Cristo? Quem é você ou eu? Gente que sente vergonha do Evangelho, que ainda não conseguiu assumir a sua fé de forma pública. Gente que é incapaz de falar aos quatro ventos quem é Jesus Cristo de Nazaré, qual é o objeto da sua fé, pelo que você vive. Gente que não consegue na faculdade confrontar um professor ateu porque sente vergonha de perder os amigos. Gente que está na igreja, que serve a Deus, que diz amar a Deus, mas que quando sai das portas da igreja, recebe a missão por meio da pregação, mas de segunda a sábado é incapaz de declarar a sua fé na família, para a esposa, nos amigos, no trabalho, porque sente vergonha do Evangelho de Jesus Cristo. E é exatamente isso, esse tipo de sentimento que o mundo tenta colocar nos nossos corações. O pensamento pós-moderno, a crítica filosófica, em especial acerca do conteúdo das Sagradas Escrituras. Porque é muito mais fácil, é muito mais vantajoso permanecer caladinho, adorando a Deus na igreja. É muito mais vantajoso estar dentro de casa. E ali você pode ser o crente, o sacerdote da esposa, dos filhos e das filhas, aquele que até ora quando vai almoçar, aquele que até agradece a Deus quando vai dormir, mas é incapaz de demonstrar a fé de forma pública. Por isso não me envergonho do Evangelho. E você também não pode se envergonhar desse Evangelho. Nós não temos que nos envergonhar do conteúdo dessa pregação. Nós temos que nos envergonhar da vida que nós levávamos antes de não conhecer a Cristo Jesus. Talvez você sinta vergonha porque tem medo de perder os amigos. Perca os amigos, mas você não irá jamais perder o melhor amigo da sua vida, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você não é aquele que sente vergonha do Evangelho, talvez eu ou você se enquadre naquele que envergonha o Evangelho. Que envergonha a palavra de Deus. Aquele tipo de que as pessoas dizem assim, esse jamais é crente. Isso é um demônio. Isso é alguém que não conhece a Deus. Eu estou assistindo uma série na Netflix, muito interessante. Eu vou tentar arriscar o nome em inglês, Greenleaf, que narra a história da igreja americana entre os negros. Os escândalos, os pecados, aberto, todo mundo vendo. E hoje não está diferente. Essa é a realidade de muitos, envergonhar o Evangelho. Ou talvez você seja daqueles, do time do apóstolo Paulo, que não sente vergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Ora, irmãos, como é gostoso declarar publicamente a nossa fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom falar que Jesus Cristo mudou a nossa vida. E não interessa quem esteja nos ouvindo, seja o cético, o ateu, o filósofo que não acredita na palavra, seja quem quer que seja, aquele que não se envergonha do Evangelho, fala por meio de palavras e atitudes que
que a sua vida tem uma regra de fé e prática. Ele vive por um único objeto, por uma única coisa: amar a Deus e servi-lo. Eu me lembro, eu era uma pessoa muito tímida, embora quando eu fazia amizade com alguém, conversava e brincava, e aí ainda sou assim até hoje. Perdi mais a timidez. Me lembro, no ano de 1999, acabara de completar 19 anos, eu fui para Jocum do Crato e fui fazer uma escola de treinamento e discipulado chamada ETED. E 15 dias estando naquela base missionária, nós fomos para o centro de Juazeiro do Norte pregar em plena Romaria de Padre Cícero. Entregava folheto, um folheto aqui, um folheto ali, e eu olhava as pessoas, esmagavam o folheto e jogava fora. Esmagava o folheto e jogava fora. Esmagava o folheto e jogava fora. E aquilo me perturbou, a minha alma ficou perturbada com aquilo. E, de repente, quando eu olho à minha esquerda, eu vejo um trio elétrico grande, e o cara descendo na escada, e eu olhei para ele e disse: meu amigo, Jesus quer falar por meio desse trio elétrico. Ele olhou para mim e disse assim: vai na fé, irmão, sobe lá, tu tem 5 minutos. Preguei João 3,16. No meio da pregação era garrafa de cerveja voando para um lado, era pedra voando para o outro. O pessoal da Jocum fizeram um cordão de isolamento, e o cara do som dizendo que não podia fazer aquilo, que era errado, e eu pregando João 3,16, o resultado foi 2 romeiros ajoelhados, aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Quando nós não nos envergonhamos do Evangelho, nós levamos para as pessoas aquilo que Ele é, o poder de Deus. Quando você não se envergonha do Evangelho na sua faculdade, por mais difícil que seja, alguém vai ser bombardeado por essa verdade e ela vai vir a Cristo. Quando você não nega os seus ideais cristãos dentro do seu trabalho, alguém, por meio dessa sua atitude, vai ser tocada pelo poder do Evangelho. Quem é você? Quem somos nós? Gente que sente vergonha do Evangelho, gente que envergonha o Evangelho, ou gente que não tem nenhuma vergonha de pregar o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré? A segunda pergunta. Paulo diz por que ele não se envergonha do Evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação dos judeus primeiro e depois dos gentios. A resposta que o apóstolo Paulo dá, uma resposta teológica, profunda. Por que nós não devemos nos envergonhar do Evangelho? Imagine que alguém está chegando até você e perguntando: meu amigo, minha amiga, por que você não se envergonha do Evangelho? Qual seria a sua resposta? Qual seria o conteúdo dessa resposta? Meus irmãos, nós vivemos um tempo de crise no meio evangélico endêmico. Pessoas que não conseguem dar respostas da sua fé. Gente que não consegue dizer exatamente o porquê está seguindo a Jesus Cristo de Nazaré. E aí nós temos que ter muito cuidado com a superficialidade das nossas respostas. Porque algumas delas, por serem tão genéricas, não combatem o problema do pecado daquela pessoa. Eu me lembro de uma vez, eu estava numa igreja, acabaram de pregar, e uma irmã chegou: poxa, pastor, que pregação e tal, aquela coisa toda. E aí lá nas tantas, a irmã olhou para mim e disse assim: pastor, é como diz o ditado, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu comecei a rir. Você está brincando, né, irmã? Ela: não, eu ouvi esse ditado. Eu pensei 2 coisas comigo. Primeiro, a irmã não sabia ler. Segundo, ela era nova convertida. Eu disse: irmã, você está brincando comigo, né?
Ela olhou sério para mim e disse, não, pastor. A senhora me lembra aqui há quanto tempo? Ela, estou aqui desde a fundação dessa igreja. Eu retruquei de novo. A senhora só pode estar brincando comigo. Até que ela não respondeu mais, eu entendi que aquilo era verdade. Algumas pessoas, quando são perguntadas acerca do porquê seguirem a Cristo, o porquê irem dominicalmente às igrejas, o porquê tirar 2 dias na semana para grupos pequenos ou discipulado, elas não sabem responder. Algumas vão dizer assim, eu estou na igreja porque eu estava com algum tipo de problema, e esse problema me ajudou, eu tive ajuda desse problema dentro da igreja. Aí ela começa a espalhar esse tipo de evangelho. Mulher, vai para a igreja, porque lá na igreja tu vai resolver os teus problemas. E vai, o problema do pecado. Vai para a igreja, porque depois que eu entrei na igreja, eu consegui equilibrar minhas finanças. E é incrível como no meio do povo reformado há uma gama de gente envolvida com a teologia da prosperidade. As respostas que essas pessoas têm dado, que a levam a não se envergonhar do Evangelho ou seguir a Cristo, são com base na teologia da prosperidade. Com base em tanta teologia equivocada e errada. Vai para a igreja porque lá teu casamento vai melhorar. Vai para a igreja porque daqui a um tempo você vai comprar um carro novo. Vai para a igreja porque isso e aquilo. Não se prega mais dizendo, vá para a igreja, porque lá Cristo vai te encontrar. E uma vez que Ele te encontrar, Ele vai quebrar as amarras do pecado, Ele vai te transformar em uma nova pessoa. O Evangelho significa perder algumas coisas e não ganhar, a não ser a salvação. Você e eu não devemos nos envergonhar do Evangelho, e a resposta deve ser a própria resposta do apóstolo Paulo, porque ele é o poder de Deus. Por isso, pregue o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Não com base em teologias, em especial da prosperidade, mas com base na teologia bíblica ensinada pelos homens de Deus. Primeira pergunta: qual dos 3 somos nós? Gente que sente vergonha do Evangelho, gente que envergonha o Evangelho ou gente que tem vergonha do Evangelho? A segunda pergunta é por que não devemos ter vergonha do Evangelho? E aí, cuidado com as respostas genéricas. Responda e viva o Evangelho do poder de Deus. Terceira pergunta: qual é o Evangelho que você prega e defende na sua igreja e na sua vida? Qual é o Evangelho que você prega e defende em sua vida? De forma introdutória, quando o apóstolo Paulo vai nos dizer acerca do Evangelho, como eu já havia dito bem no início, ele vai dizer que ele era servo de Deus, ou seja, não tem vontade alguma porque ele é escravo. Ele vai falar que esse Evangelho não é algo novo, não é algo sistematizado por meio do seu conhecimento, é algo que vem desde Gênesis, passando pelos profetas, anunciado lá no Éden. Meus amigos, o apóstolo Paulo diz que o conteúdo desse Evangelho é Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o Evangelho que nós devemos pregar e defender. Mas o Evangelho que eu jamais devo pregar e defender em minha igreja, em minha vida e para as pessoas, primeiro, o Evangelho da prosperidade, já toquei nesse assunto. Segundo, o Evangelho da teologia da missão integral, o Evangelho da teologia liberal e o Evangelho da teologia da libertação. Sabe por quê? Porque todos essas três vertentes estão alinhadas com o socialismo, o comunismo. Logo, se eles estão associados a este tipo de doutrina, esse Evangelho é o Evangelho que é inimigo do verdadeiro Evangelho de Deus.
E aí eu não entendo, muita gente seguindo Ed René Kivitz, muita gente seguindo, gente da teologia da libertação, gente que quer pegar o evangelho e inventar a roda. Não é esse o evangelho bíblico. O evangelho bíblico, ele tem um conteúdo chamado Jesus Cristo de Nazaré. Não há outro. Se você quer defender o evangelho tendo como objeto de defesa alguém, esse alguém chama-se Jesus Cristo. Por isso, irmãos, cuidado com essas lives agora, né? Nós estamos no momento da live. Como tem gente dessas teologias seduzindo cristãos verdadeiros. Por meio do assistencialismo, por meio de uma nova crítica bíblica. Cuidado. Esses evangelhos não são um evangelho anunciado por Paulo. Esse evangelho envergonha o evangelho de Jesus Cristo. Meus irmãos, eu quero concluir dizendo uma única frase. Antes de concluir, eu quero recapitular de novo a parte da aplicação. Primeiro, quais dos três somos nós? Quem envergonha o evangelho? Quem sente vergonha do evangelho ou quem não tem vergonha do evangelho? Porque não devemos ter vergonha do evangelho? Cuidado com as respostas genéricas. Responda e viva o evangelho do poder de Deus. Qual o evangelho que você e eu devemos pregar e defender em nossa igreja? O evangelho do poder de Deus. Por isso, não podemos defender o evangelho da prosperidade, da missão integral, da teologia da libertação e da teologia liberal. E eu concluo dizendo uma única frase. Não me envergonho do evangelho de Deus. Não me envergonho desse evangelho, porque é o poder de Deus. Não há como concluir, a não ser na própria expressão do apóstolo. Não se envergonhe, porque esse evangelho é o poder de Deus. Que o Senhor em Cristo Jesus abençoe as nossas vidas. Essa igreja, que nós possamos, viver esse evangelho e pregar esse evangelho que é o poder de Deus. Deus abençoe aos irmãos da igreja. Graças a Deus por esta palavra, que esse poder do Senhor esteja a cada dia nos dando direcionamento, certeza da nossa fé, que a glória dele se manifeste na nossa vida. Vamos entoar o hino 272. Vamos cantar o hino 272. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Cristo sobre a cruz sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, aleluia. Mas agora vivo está, aleluia, para sempre reinará,
Gratos hinos hoje erguei, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, ressurgiu é vencedor, aleluia, toda glória ao Redentor, aleluia. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Boa noite, meus irmãos. Eu quero convidá-los para, com muito privilégio, com grande satisfação, adorar o nosso Deus com os nossos dízimos e ofertas, reconhecendo que tudo vem de Deus, como acabamos de ver na sua palavra, registrada em Salmo 24, versículo 1, a Deus pertence tudo, nós e o mundo e o que nele habitam. O profeta Ageu fala, Deus falando através do profeta Ageu, diz que minha é a prata e meu é o ouro. Então, do Senhor também são as riquezas. E podemos, irmãos, confiar que Deus estará fazendo sempre o melhor para cada um de nós. Deus é o nosso Criador, o nosso Construtor, é o nosso Pai. Ele conhece das nossas necessidades, mas Deus exige que antes que nós busquemos a nossa própria satisfação, meus irmãos, nós precisamos adorá-lo, reconhecê-lo como Deus, como Senhor de nossas vidas e de tudo que temos, tudo que somos, e como despenseiros dele, nós precisamos cuidar do que ele colocou em nossas mãos. Então, quero convidá-los, enquanto nós cantamos, para que os irmãos se utilizem dos recursos de internet, de seus aplicativos no seu smartphone, para realizar suas transferências conforme os dados apresentados no slide. Então, cantemos. Semeamos a fim de nos dar pão, mas Deus é quem a nutre, com bem fazeja mão. É Deus quem manda o frio, o inverno e o verão, a chuva, o doce orvalho e a fresca viração, de todo bem a fonte é o nosso bom Senhor. Louvai a Deus por todo o seu amor, o Criador de tudo, que em toda parte está. Glória, força
te louvamos, Pai, porque reconhecemos que todo bom perfeito, toda virtude provém de Ti, Senhor, porque o Senhor tem nos revelado isso, Senhor. Nós te louvamos, porque Tu tens separado um povo que Te adora, um povo que confia nas Tuas providências, meu Deus, e é do Teu interesse, Pai, que esse povo Te adore, Senhor. Nós Te louvamos por ter nos escolhido, nós Te louvamos pelas famílias que se agregam conosco neste momento, virtualmente, a partir de seus lares, meu Deus, que tem o privilégio de ouvir em suas residências, em suas casas, a Tua santa palavra, Senhor. Que as palavras ouvidas possam frutificar, possam renovar os corações, possa converter almas, salvar almas, Pai, para o Teu reino. Nós Te louvamos também pelos dízimos, pelas ofertas, pela generosidade dos nossos irmãos. Tudo isso, Pai, se são dádivas, se são virtudes, são oriundas de Ti. Nós Te louvamos porque o Senhor tem concedido a cada um de nós este privilégio, esta graça. Fica conosco, nos dando sabedoria na administração dos nossos recursos, que o Senhor nos permite administrar, como também ganhar. Nós Te louvamos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, chegamos ao final do nosso culto e temos alguns avisos para passar para a igreja, tá certo? Com a graça de Deus, teremos dia 17 de abril de 2021 a segunda etapa do evento Chamadas para Sermos Virtuosas. Vai ser uma transmissão, tá certo? Diretamente aqui do culto do templo da igreja, tá certo? No sábado, às 15 horas. Será a parte 2. Aconteceram muitas perguntas, foram registradas muitas perguntas das irmãs que participaram do primeiro evento, e agora será a oportunidade dessas perguntas serem respondidas por aqueles que participaram do evento aqui na transmissão. Tá certo? Também queremos lembrar a igreja que, com a graça de Deus, se tudo der tudo certo, né? No dia 25 de abril, às 9 horas, teremos a nossa Assembleia Geral Extraordinária. Então, para doação de 2 imóveis que hoje estão no nome da Igreja Presbiteriana de Fortaleza, que serão doados para a Igreja Presbiteriana Cenáculo. Um imóvel está situado na rua Felino Barroso 641, onde a Igreja Cenáculo desenvolve as suas atividades, e o outro é da Congregação de Jaguaribara, tá certo? Que está situada na Avenida Francisco Melanias Bezerra, 730. Amém? Ontem tivemos uma decisão de um dos ministros, uma liminar de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes, determinando que as igrejas são essenciais e já podem ter reuniões presenciais com certas limitações. A igreja aguarda a decisão do conselho. O conselho vai se reunir, provavelmente durante essa semana, de forma virtual, para deliberarmos sobre esse assunto. Tá certo? A igreja aguarda a decisão do conselho. Amém, queridos? Louvado seja Deus por esse culto, pela graça de Deus que nos alcançou. E eu quero pedir agora aqui o nosso querido pastor João Paulo para fazer a oração final e trazer a bênção aos irmãos. Senhor, te damos graças por esse momento onde podemos cultuar ao Senhor, livres e felizes, porque cultuamos a um Deus vivo, santo, fiel, inigualável em glória e poder. Aleluia ao teu nome, Salvador. Abençoa o teu povo, os irmãos da Igreja Presbiteriana de Fortaleza, dando a eles uma semana abençoada, Deus, e uma noite de sono tranquila, nos braços daquele que cuida de nós. Assim oramos,
em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Filho Jesus Cristo, a unção, as consolações e o poder do Espírito Santo repouse sobre todos nós, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus.